Eu sou Ângela Sampaio, sou médica UFBA 1984. Logo que me formei, fiz residência em pediatria, 2 anos concluí. Depois desta, comecei a trabalhar e fui para outra especialização, dermatologia, também concluí na UFBA. Com 7 anos de formada, eu fui estudar homeopatia unicista, um curso com duração de 3 anos, num convênio entre a Sociedade Médica Homeopática da Bahia, que hoje em dia é extinta, e a Universidade do Paraná. Desde então, já se passou 27 anos, que eu já sou antiga e sempre levando a sério a profissão, estudando, me atualizando. Desde então, eu uso meu remédio homeopático constitucional e prescrevo para pessoas. Inicialmente eu prescrevia para pessoas que me procuravam como dermatologista e como pediatra, crianças com asma, alergia, distúrbios escolares, falta de atenção, mau comportamento na escola, e um paciente encaminhava o outro. Hoje em dia eu atendo pessoas e utilizo o remédio homeopático unicista constitucional para qualquer tipo de situação e de doença. Tudo vai depender da capacidade de resposta da pessoa. A homeopatia unicista é um sistema médico absoluto em si mesmo. São outros critérios do diagnóstico, do tratamento. O médico procura encontrar a energia medicamentosa que equilibra a energia vital da pessoa, que ao desequilibrar apresentou sintomas físicos e mentais. É uma medicina diferente da medicina alopática, que é a medicina que a gente encontra com maior facilidade, que trata de acordo com o diagnóstico. A homeopatia visa equilibrar a pessoa. Então, várias pessoas, por exemplo, com pneumonia, que pela medicina alopática poderiam tomar o mesmo antibiótico, na medicina homeopática, cada pessoa toma o remédio próprio para a pessoa. Então, não é o diagnóstico da doença que vai definir o medicamento, e sim como a pessoa pensa, sente, o que viveu na vida, como vê a vida, que medos tem, que fantasias. Então, se uma pessoa vai na médica que é preparada para entender a história da pessoa e é entusiasmada com a homeopatia unicista, a chance de encontrar o remédio constitucional é alta, e encontrando a energia vital equilibrada não permite o aparecimento de sintomas e doenças. A homeopatia unicista trata o físico e o mental, e para mim é uma medicina muito legal. Agora eu vou explicar. Como nasceu a homeopatia? Qual a diferença entre a homeopatia unicista e a homeopatia que passa 2, 3 remédios? A homeopatia unicista existe já há mais de 200 anos. Quem descobriu essa medicina, desenvolveu e ensinou para outros médicos foi um médico alemão, Hahnemann. Ele estava desgostoso com a medicina da época em que ele vivia e ele abandonou a profissão e foi viver de tradução de livros, que ele falava mais de 6 línguas. Quando ele estava trabalhando como tradutor, ele leu sobre os efeitos do quinino, que era utilizado para tratar malária, e a partir daí ele começou a pesquisar que os efeitos de certos medicamentos, quando o medicamento era preparado de um modo especial, também tratava a doença que o medicamento provocava os efeitos. Então, assim, o que a gente precisa muito ter em mente é a homeopatia, é a medicina da individualização. Então, se a pessoa que está estressada, ou que está com gastrite, ou com úlcera, ou com asma, ou com câncer, ela vai fazer um tratamento homeopático, o mais importante é abrir a mente e o coração. Confiar na médica que foi escolhida, no médico, para tratar o caso, e abrir o coração e deixar que o médico vai selecionar o que é que precisa ser medicado naquela pessoa. Após ouvir a história, a médica que estudou homeopatia unicista vai selecionar os sintomas e utilizar uns livros chamados repertório homeopático. Aqui a gente vai ler
os sintomas da pessoa e ver qual é o medicamento que cobre aquela totalidade dos sintomas. Repertório homeopático, que a gente, médico que estudou homeopatia, aprende a utilizar. Outro repertório homeopático. A homeopatia é ciência, só que ela é muito mal compreendida. O próprio Hahnemann, quando foi passar este conhecimento para os outros médicos, ele enfrentou muitas dificuldades, porque os médicos, achando difícil compreender o que o paciente falava, os médicos da antiguidade na França começaram a passar 2, 3 remédios juntos para melhorar alguns sintomas. Isso não é a homeopatia como ela foi criada. Até melhora sintomas de pessoas que tomam 2, 3 remédios, melhoram uma queda de cabelo, um cansaço, mas isso não é a homeopatia de Hahnemann, é a utilização de remédios homeopáticos com outros critérios. Eu estudei homeopatia unicista, prescrevo homeopatia unicista, um remédio constitucional, e tomo também o meu remédio constitucional já há 27 anos. Não utilizo nenhum outro medicamento, já sou já de idade e vivo com qualidade, adoro homeopatia. Escrevi um livro em 2007, Remédio Gostoso, e no capítulo 6 eu coloquei a homeopatia unicista para a pessoa compreender mais sobre este sistema médico, que não trata pelo diagnóstico. Então a homeopatia não tem medo de tratar um paciente com câncer. Não significa que todo paciente com câncer vai responder ao remédio homeopático. São vários fatores envolvidos, o tipo de resposta da pessoa, o tipo de material que a pessoa forneceu para o médico compreender aquela história e medicar corretamente. Após medicado, como a gente sabe que o tratamento está funcionando? É o tempo que está usando o medicamento? Não, é a resposta. O paciente começa a usar as gotinhas homeopáticas e continua se observando. Então, para a gente saber que o remédio já está funcionando, primeiro o paciente relata uma melhoria mental. Melhorou o modo de ver, melhorou o modo de perceber. Recentemente eu recebi uma paciente que veio ao consultório e ela me disse: doutor, eu não sabia que chatice tinha tratamento. Mas quando eu vi a minha vizinha, que era a pessoa mais chata que eu já conheci, ela deixou de fumar, emagreceu rapidamente e ficou outra pessoa. Quando eu perguntei a ela o que foi, ela disse: olha, depois que eu comecei a tomar umas gotinhas, tudo mudou. Cada caso é um caso, por isso que existe tanto recurso de ajuda na Terra. Mas para quem a homeopatia unicista serve, é excelente, é válido sentar na frente de um médico que estudou esse sistema e abrir a mente e o coração e receber a prescrição. Hahnemann, então, deixou esse grande legado para o ser humano, uma medicina que não oferece efeitos colaterais. A pessoa, sim, pode não encontrar logo de primeira o seu remédio, isso existe, mas se encontrar, o resultado é realmente encantador. Então é válido a gente tentar. Um conceito ótimo que ajuda a gente a compreender muitas coisas da homeopatia e da saúde em geral é noxa e idiosincrasia, que a homeopatia unicista explica. Noxa é tudo aquilo que agrava o indivíduo e idiosincrasia é o terreno onde a noxa atuou. Uma pessoa pode ser demitida e se desesperar e a partir daí aparecer vários sintomas, doenças, e outra é demitida e já pensa: Deus está preparando outro trabalho para mim. Então isso é a idiosincrasia de cada pessoa, que no tratamento homeopático a médica diagnostica aquele terreno para passar o remédio adequado. Se uma pessoa é exposta a muitas noxas, ela come de um modo inadequado, tem pensamentos temerosos muito fortes, claro que essa saúde desta pessoa vai ser muito mais difícil da gente equilibrar do que uma outra que tem já uma visão que a alimentação tem influência na saúde. Agora me perguntam, para fazer tratamento homeopático tem que fazer dieta? Não. Eu já vi pessoas saírem de situações gravíssimas e que não aceitavam fazer dieta. Dieta de utilizar
o que é melhor para a saúde, que é uma coisa excelente para a saúde de todo mundo. Qual restrição tem o paciente que trata com homeopatia? Ele não pode ter contato nem com cânfora nem com menta, porque essas duas substâncias interferem na ação do medicamento, que, como Hahnemann descreveu, é um tratamento que quer atuar de maneira rápida, suave, duradoura e profunda. E isso acontece mesmo. Vários médicos que trabalham com homeopatia unicista, que prescrevem esses medicamentos, têm vários casos para contar de pessoas que a medicina alopática tem recursos restritos e que se dão muito bem com a homeopatia unicista. Hoje em dia, eu atendo e acompanho vários pacientes que tiveram a história de câncer modificada e o seu bem-estar de volta tratando com homeopatia unicista. Alguns fazem quimioterapia e homeopatia junto. Não precisa suspender medicamento que já vem em uso há muito tempo, porque vai começar a tratar com homeopatia unicista, mas com a progressão, a continuação do caso, a gente pode concluir que não é mais necessário utilizar medicamento que se usou durante muito e muito tempo. Então é muito bom ver o remédio constitucional agindo, a pessoa mudar a percepção, outras pessoas notarem, ter cura de doenças, porque isso acontece, mas nada disso é prometido, porque, como diz o ditado, na medicina e no amor, nem nunca nem sempre. Não existe uma regra fixa. O médico homeopata vai fazer o diagnóstico daquela pessoa, a individualização daquela pessoa. Então, várias pessoas com o mesmo diagnóstico, câncer, cada um toma o seu remédio constitucional. O que é importante falar para o médico? Como foi a infância? Que fatos marcaram a sua vida? Quais são os medos que tem, as fantasias? Tudo isso vai se formando um retrato do medicamento homeopático, que equilibra aquele tipo de energia. Então o médico valoriza falta de confiança em si mesmo, temor de não chegar ao destino, um temor de pobreza fora do contexto mesmo, a pessoa que não tem problema financeiro, mas não sabe de onde veio, um medo horrível de ficar pobre. Isso é um remédio, um sintoma homeopático. E existe o REP, sintoma REP, R-E-P, que é o raro, estranho e peculiar. Então, uma pessoa, como recentemente a paciente me contou, o sofrimento que ela teve com a mãe dela desde criancinha, e ela foi descrevendo aquele sofrimento, particularizando o modo dela sentir, e a médica foi fazendo a hierarquização dos sintomas. Quais são os sintomas importantes para medicar nesta pessoa, que tinha muitos sintomas? E o que ela recebeu de ajuda muito grande para logo sair o diagnóstico do medicamento dela foi que ela relatou um REP, raro, estranho e peculiar. Ela me falou que quando ela era adolescente, quando ela conversava com os irmãos dela e que estava uma conversa muito interessante, ela via na frente dela o rosto dos irmãos diminuir. Ó, que coisa diferente! Pois a homeopatia valoriza os sintomas raros, estranhos e peculiares. Um sintoma que é considerado REP, que não é nem tão raro assim, é que existem pessoas que não podem fazer xixi na frente de outras. Isso é um sintoma REP, isso ajuda a diagnosticar o medicamento. Então, coisas, entre aspas, que de nada adianta a medicina convencional, para a medicina homeopática unicista é muito importante. A pessoa vai responder de acordo com o seu terreno, a sua idiosincrasia. Existem crianças, com um caso verídico, a diretora da escola chamou a família porque não sabia mais o que fazer com o menino. Distúrbio de comportamento, subindo na mesa, mordendo as crianças, dentro de um desencadeante que aconteceu na família. Ele começou a reagir com distúrbios de disciplina, ninguém conseguia disciplinar a criança. Então a diretora da escola chamou os pais, que sentia muito, mas ia ter que abrir mão desse aluno, em nome da organização da escola.
quando a mãe me procurou, desesperada, chorando, e os sintomas da gravidez da mãe, o que essa mãe passou na gravidez e como ela viu o que ela passou, deu o diagnóstico da criança. A diretora da escola ligou para saber o que era aquilo, o que foi que aconteceu para esse menino mudar da noite para o dia. E assim existem outros casos também, que a pessoa vem com problemas físicos, mentais, emocionais e toma umas gotinhas homeopáticas, que não são substâncias químicas, e sente um relaxamento, uma tranquilidade, e as coisas começam a chegar para o lugar, as coisas entre aspas. A energia vital é equilibrada, a vida é melhorada. Tem outra situação. Das coisas, entre aspas também, que eu fui aprender na medicina, a homeopatia unicista foi o que mais me encantou, porque é muito bom a gente entrar em contato com uma pessoa que está precisando muito resolver uma situação, curar uma doença e achar o remédio certo e funcionar. Então é muito interessante pegar aqui no repertório e ver transtorno por amizade defraudada. O repertório é espanhol. Transtorno por ambição frustrada. Transtorno por cólera com sofrimento reprimido. E juntar essa história toda, transtorno por indignação. Junta isso tudo, equilibra a pessoa e o resultado é saúde, paz e felicidade. Realmente temos muitos motivos para celebrar existir a homeopatia unicista na Terra.